Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa quinta aula de Teologia Sistemática 4, matérias de Antropologia e Pneumatologia. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Boa noite, Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos tratando aqui sobre essa matéria de Antropologia. Éramos para ter concluído na quarta aula, ficou faltando ainda 2 capítulos do livro. Agora, nesse primeiro encontro da aula de hoje, que é a quinta aula, eu estarei concluindo os capítulos 24 e o 25 com vocês. E hoje, ainda hoje, estaremos iniciando a matéria de antropologia, ou melhor, de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E então vai ser muito bom, porque vamos daqui em diante, logo depois, né, da conclusão do capítulo 24 do nosso livro-texto, livro do Gruder, o capítulo 25, que se tratam, né, tanto sobre a doutrina do pecado, quanto a doutrina da aliança entre Deus e o homem, ou aliancismo. Logo depois desses 2 capítulos, nós vamos entrar para a matéria de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Estaremos também trabalhando no livro-texto e nos demais materiais que eu já passei para vocês. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, né? Vamos lá. E quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material depois. Gravamos também porque essas aulas serão parte também do currículo dos irmãos que farão o curso em EAD, e também gravamos para abençoar o maior número de irmãos espalhados aí, onde quer que essas aulas cheguem. Tanto irmãos, obreiros, pastores, seminaristas, professores, e quem sabe, e espero em Deus que um dia ainda a gente ouça que vidas se converteram ao assistir essas aulas. Porque o nosso tema principal é Jesus Cristo e a sua palavra. Então, não tenho dúvida que quando algumas pessoas se esbarram ou com os ensinos de Jesus ou com a palavra de Deus, que é a mesma coisa, acabam se convertendo, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Quero ler um texto, né, hoje, como nós estaremos iniciando pneumatologia, mas ainda estamos concluindo antropologia, vamos falar sobre o pecado. Eu quero ler com vocês, rapidamente, um salmo que eu diria que ele é maravilhoso, porque ele expressa a natureza pecaminosa, ele expressa uma oração pujante, contrita, quebrantada diante de Deus, da mesma forma em que Deus espera de nós, porque não há alma que não peque. Mas esse salmo que a gente vai ler é o salmo de alguém que pecou de forma consciente, e agora com a sua consciência, com o seu coração, com a sua alma, vai diante de Deus e pede perdão, pede restauração, pede cura. Eu, ao ler esse salmo e ao refletir sobre ele, eu vejo o quanto ele é magnífico, e eu poderia até catalogá-lo como um texto do Novo Testamento, não do Velho, que é um salmo. A maneira que ele foi escrito, com a graça que foi escrito, parece ser uma linguagem do Novo Testamento e não do Velho, que tem tudo a ver com a matéria de hoje, né? Que é sobre o pecado. É o Salmo de Davi, Salmo 51, Salmo do arrependimento do grande rei Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, que logo depois ele cai em si, se arrepende dos seus pecados e faz essa poesia, que acaba sendo não só uma poesia, mas uma oração, uma canção, que todos nós devemos, eu diria, aprender, né, com o nosso querido irmão. Tá bom? Então, vou compartilhar aqui na tela. O irmão ou a irmã que quiser pode ler na sua Bíblia, Salmo 51, por gentileza. Salmo 51. Eu vou ler então, pastor.
Tá bom, estou compartilhando aqui também, tá? Pode ler, minha irmã. Confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Capítulo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no meu falar e puro no meu julgar, no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses na tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos agressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, outros daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aleluias. Eu amo demais essa poesia, esse salmo, e como mencionei há pouco, meus irmãos e irmãs, parece um texto do Novo Testamento, não é verdade? Sim. Parece que foi um texto escrito pelo apóstolo João, pelo apóstolo Paulo. Podem ver como ele é rico de informações e de um quebrantamento especial, porque a gente nota aqui no texto citações lindíssimas, né, mostrando que Davi se coloca aqui diante de Deus como culpado, reconhece que é culpado, identifica que nasceu como um pecador, mas agora ele não faz disso uma desculpa para o seu pecado. Pelo contrário, ele pede desesperadamente para que Deus restaure a vida dele, purifique a vida dele, livre ele de todo o pecado, para que ele se torne mais alvo do que a neve. E ele ainda pede para que o espírito dele seja restaurado, o coração dele seja restaurado, e ele ainda demonstra: Deus, né, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E de uma forma muito linda e maravilhosa, percebam que até hoje nós estaremos entrando aqui no tema da doutrina do Espírito Santo. Olha só o que ele diz no versículo 11.
Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Vem cá. No seminário de Davi, ele teve aula sobre pneumatologia? Pode ver. Mas ele sabia um pouco do Espírito Santo? Está aqui o texto. Pergunto, Jesus sabia o nome, ou melhor, Davi sabia o nome de Jesus? Não, mas ele sabia que ele mesmo, em outros salmos dele, declara, né, palavras ao Senhor, demonstrando, ele tinha uma clareza de que um dia o seu Redentor nasceria. E aqui, nesse salmo, a gente vê como ele trabalha essa relação muito íntima daquilo que nós, na Nova Aliança, entendemos e sabemos, que é o quê? Que o Espírito Santo faz morada em nós. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você que é aluno da casa. Por acaso ele tinha João 14 ou João 16, que fala do Consolador? O Paracletos? Não. Isso que me apaixona nas Escrituras. Os filhos de Deus do passado, eles tinham uma experiência com Deus tão maravilhosa e uma entrega tão grande que eles também, de uma forma, eu diria, um pouco mais tateando no escuro, eles conseguiam tocar no Senhor. E esse salmo é uma declaração de tudo isso. E percebam que ele está na lei aqui. Mas notem que o que importa para ele é ser perdoado por Deus, ser restaurado na sua vida de obediência, porque como ele menciona aqui, Deus não está preocupado com sacrifícios humanos, ou seja, obras pelas obras, porque o que importa para Deus é a obediência. E aqui no versículo 16 e 17, ele demonstra isso. Principalmente o espírito quebrantado, uma vida realmente, né, ali esmiuçada pela humildade, pelo reconhecimento diante do Senhor. Aí sim tem sentido as obras, aí sim tem sentido tudo. Quero fazer uma pergunta a todos vocês. Davi conhecia sobre graça, irmãos? A mesma graça que nós conhecemos? A graça da nova aliança? E aí, o que vocês acham? Acho que não fazia nem ideia, pastor. Eu acho que sim, pastor. Eu A acho que graça, segundo a nossa perspectiva, não, Miriam. Não, sim. Ele conhecia a graça, mas não Deus sabe que Deus era misericordioso, né? isso. Mas quando eu fiz a pergunta, Miriam, era segundo os critérios do quê? Da nova aliança. Perceba, nós somos o povo que nasce aonde? No aliancismo da graça. Pode ver que nós fomos sedimentados na grande aliança que o Senhor nos deixa. E na última e maior aliança. E que essa aliança também é a aliança da graça. Podem ver que o Novo Testamento vai mostrar que é o tempo dos gentios, ou como é chamado também na teologia, dispensação da graça. A graça é algo que a igreja desfruta abundantemente. Mas aí eu digo, a Miriam acertou, nesse sentido sim, viu, Miriam? Ele conhecia da graça. Ele conhecia. Não da graça como conhecemos. Mas é por isso que eu falo, esse salmo demonstra que Davi, ele tateava na graça de Deus ou não? Sim. Agora, por que eu estou falando isso? Vocês já devem ter ouvido falar que que muitos servos do Velho Testamento não tinham Espírito Santo. Já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Que no Velho Testamento o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Ou seja, as experiências que eles tinham com o Espírito Santo é diferente das experiências do Novo Testamento. Quem já ouviu falar sobre isso? Sim. Não é? eu já ouvi. Sim. E de fato, não... Pode falar, Júnior. Porque em todo o Antigo Testamento, a intervenção do Espírito Santo é muito particular. A gente vê muito em algumas figuras, profeta, pessoas muito próximas de Deus. Você não vê uma coisa generalizada em todo o povo. Até tinha, viu, Júnior, em alguns episódios, como foi lá no Êxodo, como foi também com Neemias, como foram em algumas ocasiões, mas não era uma coisa
tão abundante quanto no Novo Testamento, né? E eu concordo com você. Mas por que eu estou falando tudo isso? Percebam, meus irmãos, que quando nós fazemos uma leitura das Escrituras e colocamos certas doutrinas numa caixinha, a gente acaba não enxergando o todo. Davi aqui, não só Davi, mas cada escritor bíblico, eles eram homens repletos da graça de Deus. É claro que eles estavam ainda na dispensação da lei. E vamos pegar um pouco antes. Abraão, Isaac, Jacó e José estavam na dispensação dos patriarcas. Eles estavam antes da lei. Mas aí eu te pergunto, havia graça sobre eles? É claro. A graça de Deus nunca foi tirada da vida de um filho de Deus, mesmo estando ou sendo pecadores. É óbvio que para que essa graça seja manifesta, esses pecadores têm que se arrepender. Mas eu estou falando isso para vocês para mostrar que quando a gente olha a lei, e a gente olha a lei no prisma da legalidade, das exigências ritualísticas, a gente não enxerga a graça. Aí eu te pergunto, Davi enxergava a graça na lei? Enxergava. Porque ele estava além da caixa da religião. Ele olhava para o Criador. E é nisso que eu quero destacar aqui com vocês, né, esse salmo, porque hoje a gente vai estar falando sobre o pecado. E falar sobre o pecado no Velho Testamento parece algo muito legalista, lembram? A alma que pecar, essa morrerá. Sim, é verdade. Mas eu digo para vocês, lembram que muitas pessoas fazem uma leitura do Velho Testamento envesada, uma leitura errada. Que se alguém praticasse o adultério, ele seria apedrejado. Se alguém praticasse um outro pecado, ele seria apedrejado. Meus irmãos, no Velho Testamento, em especial na lei, os apedrejamentos ou as sentenças divinas eram para pecadores contumazes, aquelas pessoas que realmente se viravam as costas para Deus e agora praticavam vitupério e se levantavam contra Deus. E aí sim a gente vai ver em alguns casos, guardem isso, em alguns casos, Deus exercitando juízo sobre essas vidas. Vou pegar só 2 casos aqui para a gente encerrar essa introdução. Acã, nos dias de Josué e Raabe. Acã era um soldado israelita que esconde as capas babilônicas, esconde ouro, esconde pedras preciosas. E Deus tinha dito, não pegue nada de Jericó, e ele vai lá e desobedece, pega, né, a última capa fashion, né, da moda babilônica lá em Jericó, esconde, e ali depois Israel vai lutar contra a cidade de Ai, toma uma sova, e depois vem Josué, busca Deus, se humilha diante de Deus, e Deus diz para Josué, olha, tem algo errado no meio do seu povo. Josué vai e alerta aquele povo, chama eles ao arrependimento, e Acã fecha sua guarda, Acã não se arrepende, e dá a ideia que foi tanto Acã, quanto quem mais? Toda a casa dele, porque toda a casa dele foi cúmplice. Aí eu digo para vocês, ora, qual foi a diferença de Davi e de Acã? Total. Davi, ao ser confrontado pelo profeta Natã, se arrepende de todos os seus pecados. E lembrem-se que aqui esse salmo é a composição de alguém que adultera, de alguém que assassina, de alguém que mente, esconde, e de alguém que se desvia, faz tudo na calada da noite, achando que ninguém nunca descobriria. Então é muito interessante. Aqui não é só o pecado com Betseba, são vários erros, são vários pecados, são várias falhas. E só para concluir aqui, e Davi, obrigado, filho, e Davi, ele se arrepende, mas Acã não se arrepende. Quando Josué, no dia seguinte, vai lá e dá mais uma chance, Acã não se arrepende. Josué lança sorte. Ao lançar sorte, irmão, você não faz isso. Isso não é online, não é memória binária. Lançar a sorte era chamar tribo por tribo.
E ali a sorte caiu na tribo de Judá. Depois foi lançado sorte, família por família cai na casa, na linhagem de Acã. Ou seja, houve tempo, houve uma noite, houve um período. Ou seja, Acã não se arrependeu. E quando eu disse Acã, eu pus Acã e pus Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que ficava nas muralhas de Jericó. E ali, ao ouvir do Deus de Israel, ela se arrepende, ela crê, ela se entrega a Deus e é salva. Raabe e toda a casa dela. Ora, Deus condena um israelita e salva uma prostituta que era de uma cidade ali dos cananeus, ou que ficava em Canaã, era de Jericó. Percebam, o Velho Testamento está repleto de graça. Quando Deus punia alguém, era porque a pessoa, ela literalmente se levantava contra Deus. Tá bom? Então, Davi, nesse caso aqui, não só Davi, mas tantos outros servos de Deus se arrependeram de seus pecados. E toda vez que alguém se arrependia, Deus o perdoava, mesmo no Velho Testamento, tá bom? Pode falar, Júnior. O caso de Davi, mas Davi também cometeu outro pecado do censo também, né? Eu acho que, pelos critérios, aí eu acho que é um critério muito de Deus, né? Não, assim, nem tanto pelo arrependeu, não, porque olhando para Betseba, ou Betseba não, o que você falou de Raabe, simplesmente ela fez um acordo lá e para que o ajudasse os espias, né? Mas assim, qual foi, para a gente analisar qual foi o pecado de Raabe? Porque ela estava na terra dela, estava sendo invadida a terra dela, ela tinha lá prostituta como outros eram prostituta, entendeu? Mas assim, Davi, eu acho que foi muito agraciado, porque precisou o próprio Natan confrontar, porque senão ele ficava quietinho lá na dele, né? Então, tem essas funções. Você vê, né, Júnior? Pode falar, pode concluir. Então, aí se percebe, né, que, embora ele se arrependeu de forma voluntária e involuntária também, ele se arrepende de forma involuntária, por quê? Porque precisou Deus usar o profeta, porque senão Davi estaria adiante com tudo. É que, assim, né, Júnior, nós jamais vamos conseguir analisar todos os casos como Deus faria e o que passava no coração de cada um deles. Mas quando a gente tem a revelação nos anunciando, né, nos mostrando tudo isso, é por isso que a gente faz essa construção, faz essa análise, né, porque o que acontece? Qual que foi meu propósito de falar agora sobre Davi, e foi meu propósito até de falar sobre Acã? Porque várias pessoas no Velho Testamento foram literalmente sentenciadas por Deus, e tem hora que Deus parece que ele é muito cruel. E vamos pegar um exemplo, os dois filhos de Arão, né, que acenderam fogo estranho e foram literalmente mortos por Deus. Vamos pegar os dois filhos também de Judá, quando ele casa-se com uma cananeia, que a Bíblia fala que Deus os mata. Vamos pegar agora o sumo sacerdote Eli e também os seus dois filhos. Ou seja, em todos os casos em que Deus sentencia, são pessoas que foram advertidas várias vezes por Deus, como é o caso de Eli, e não se arrependem. Então, perceba, o que eu quis fazer aqui com Davi? É que no Velho Testamento também, o Velho Testamento ele é repleto de graça. A lei, ela serve para mostrar o nosso erro, mas a lei também deixava o quê? A graça do sacrifício. Mesmo ele sendo temporário, que a gente vai estudar isso melhor nas aulas de teologia sistemática, mas ainda era um meio de alcançar graça, porque o sacrifício era um tipo de Cristo. O sacrifício pedindo perdão a Deus, fazendo seus ritos cerimoniais, era um tipo daquele que um dia viria e seria o grande sacrifício pelo qual perdoaria toda a humanidade. Então, o que eu quis mostrar aqui com Davi, e fazendo a abertura, né, dessa aula de hoje, porque a gente vai trabalhar sobre o pecado, é mostrar isso, que o pecado no Velho Testamento, a gente não tem que fazer
ali uma leitura envesada, legalista. E também no Novo Testamento é algo parecido. A gente também não tem que fazer agora uma leitura da graça barata, de que a gente pode tudo, porque estamos na graça. Né? Ou perceba que hoje o problema da igreja contemporânea é o quê? É da graça barata. É de uma permissividade em nome de que eu posso tudo porque eu estou na graça. E quem está na graça está no amor. Então, se você vive um amor, está tudo liberado. E eu digo, está tudo liberado? Claro que não. Senão, nós não teríamos ali o exemplo de Jesus, dos apóstolos, não teríamos a palavra de Deus. Mas eu fiz essa introdução até um pouco longa, para poder mostrar para vocês que esse assunto, Davi, ele conseguiu entender bem, né, o coração de Deus sobre esse tema, sobre essa doutrina, e não somente nessa ocasião, mas inclusive, como o Reis pregou lindamente, mais uma vez, parabéns, o Reis. Foi uma linda mensagem domingo, né, inclusive sobre esse episódio de Davi, né, quando ele vai lá e compra, né, a eira, né, de Araúna, né, e ali constrói, prepara ali, né, faz o sacrifício, aonde seria construído depois o templo, né, templo que a gente chama Templo de Salomão. Então, perceba, Davi, ele errou, né, mas ele aprendeu com Deus. Tá bom, meus irmãos, beleza? Joia? Quando você falou da graça, eu li aqui, ó, que ele falou assim, né? Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, da alegria da salvação. Daí ele falou em salvação, nesse capítulo. E aí daí ele fala que alegria da salvação, e para que ele tenha um espírito voluntário, e aí ele ia ensinar aquelas pessoas, os transgressores e os pecadores, se converterão ao Senhor. E por isso que eu falei da graça. Sim, sim. Não, e você não está errada, não, Miriam. É que na hora que eu tinha feito a pergunta, eu tinha feito se a dimensão da graça, né, de Davi era igual à nossa do Novo Testamento. Sim. Né? E aí a gente sabe que não é igual, mas ao mesmo tempo não tem problema. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Meus irmãos, aqui antes de entrarmos na matéria, né, que a gente vai trabalhar nos resumos ainda do Gruden, claro que qualquer acréscimo de vocês, ou nota do livro-texto, ou dúvida, me tragam aqui em aula para a gente esclarecer. É melhor que seja em aula, né? Porque o teu esclarecimento pode ajudar outros irmãos. Agora, é óbvio, quando o irmão quiser também nos perguntar no WhatsApp, não tem problema nenhum, porque aí a gente responde lá, né? É óbvio, desde que saibamos, né, meus irmãos? Se eu não souber, a gente corre atrás, né, para aprender com quem já sabe sobre o assunto. Deixa eu só fazer uma breve recapitulação da defesa da tricotomia, porque semana passada eu gastei bastante tempo falando da tricotomia, e sempre que posso eu assisto as nossas aulas para ver como ficou, né, para ver como que foi a aula, para ver como que até foi o meu ensino. Eu tenho esse hábito desde sempre de me ouvir para poder me corrigir e para poder melhorar. E enquanto eu me ouvia, eu notei uma coisa, que talvez eu não fui muito claro numa sentença, e eu queria ser-lo agora. Quando eu falei que os nossos irmãos dicotomistas, então agora estou fazendo uma breve recapitulação sobre dicotomia e tricotomia, né? Eu falei sobre os nossos irmãos dicotomistas, que eles estão certos, e depois falei que os tricotomistas também estão certos. Aí talvez quem viu aquelas aulas falou: pastor, peraí, então você está falando que está todo mundo certo, então não tem ninguém errado. Né? Então, assim, no frigir dos ovos, o que eu quis dizer é o seguinte, que as duas áreas são lindas. Elas se completam. Podem ter pontos de divergência? Sim, claro que podem. Podem ter pontos que nós não concordamos? Sim. Isso, nenhum problema. Então, eu não quis ali, ao defender a dicotomia e a tricotomia, deixá-los com dúvida. Eu quis mostrar, olha, a dicotomia ela é melhor explicada pelos grandes teólogos
pelos teólogos, principalmente, que se tornaram ali referências na teologia sistemática. Dentro daquilo que temos como os clássicos da teologia reformada, histórica, então, os nossos irmãos dicotomistas, eles são mais felizes. Por quê? Porque diante da boa hermenêutica, que é da boa interpretação, realmente tem horas, e em muitos momentos, o espírito e a alma no texto bíblico são sinônimos. Então, quando nós falamos e quando nós lemos as obras dicotomistas, elas acabam sendo melhor explicadas. Então, eles estão certos. Ao mesmo tempo, quando eu defendi o lado tricotomista, eu não estou dizendo que o dicotomista é de todo errado. Pelo contrário, é aquilo que eu disse para vocês. Eu disse, o que eu quis dizer na última aula, que as duas linhas, elas se completam. E por isso que eu fiz a defesa sobre o tricotomista. Eu falei, bom, diante de tudo, eu sou o tricotomista, mas admito que defender o lado tricotomista é muito mais complexo. Porque nós estamos entrando numa esfera e dividindo duas coisas que são espirituais, ou seja, são metafísicas, estão além da matéria, que é a alma e o espírito. Então, quando a gente entra nesse campo, se torna muito mais complexo. Logo, os nossos irmãos dicotomistas, eles têm uma explicação muito boa. E os nossos irmãos tricotomistas também têm uma explicação razoável. Mas, ao mesmo tempo, em algumas partes, nós não temos uma definição tão boa. Por quê? Porque dividir o indivisível é uma coisa que compete a Deus. Por isso que eu fiz a minha defesa, dei até as minhas explicações, mas eu queria dizer que, na minha opinião, elas se completam. No entanto, alguns pontos, quando os nossos irmãos dicotomistas vão negar o tricotomista, nem todos os pontos eu concordo. Por exemplo, que nem é o caso de 1 Tessalonicenses 5:23, quando Paulo fala, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ponto e vírgula, e o vosso espírito, vírgula, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo pontua 3 coisas. Então, por que eu sou tricotomista? Porque o texto fala de 3 coisas. Me explica as 3 coisas. Aí onde eu falei da Trindade, lembram? Ora, eu creio na Trindade, mas eu não explico a Trindade. Então, eu faço das palavras que eu fiz semana passada, de uma forma mais clara, essa defesa. Tem vezes que eu, particularmente, meus irmãos, acredito numa doutrina ou no ensino sagrado pela fé. Mesmo que eu não consiga explicar totalmente, isso não invalida a minha fé, como eu disse sobre a doutrina da Trindade. Então, eu só estou fazendo esse comentário aqui com vocês agora para dar uma pontuada, porque talvez alguém que viu ou reviu a aula passada fale assim, pastor, o senhor está flertando com as duas? Eu estou dizendo o seguinte, não, meus irmãos, eu aprendo com todos eles. E, pelo contrário, os dicotomistas, a maneira em que eles explicam algumas coisas é muito lúcido. Agora, não é porque são muito lúcidos que, em algumas horas, eu também acho que, por exemplo, quando o próprio irmão Gruden ele refuta 1 Tessalonicenses 5:23, a maneira lá na página 394 que ele refuta, eu não concordo com ele, mas tudo bem. Ele não é um herético por isso. Né? Como ele defende a dicotomia, tem problema. Eu acho que quando ele tenta dizer que o espírito e a alma ali é uma coisa só, eu digo para ele, não é porque Paulo separou. Deixa eu só dizer mais uma coisa aqui para vocês, antes de dar mais uma explicação. Eu conversava com o doutor Ribeiro, pastor Ribeiro, certa ocasião, e ele falou uma frase para mim que nunca mais me esqueci, eu sempre digo aqui nas nossas aulas e na igreja. Ele falou assim para mim um dia, enquanto eu falava com ele, lá na nossa igreja, enquanto ele era membro lá da nossa igreja.
eu falava assim, Zé, sobre predestinação e livre-arbítrio, ou responsabilidade pessoal e predestinação, tal. E aí ele usou uma expressão que para mim se tornou assim uma boa síntese de como nós devemos enxergar a Bíblia. Ele falou assim, pastor Rai, a gente tem que deixar a Bíblia falar. Eu falei, como assim, Ribeiro? Ele falou assim, a gente tem que deixar a Bíblia falar. O que o texto bíblico falar, está falado. Mais razão tem Deus do que nós. Nós, como seminaristas, como teólogos, gostamos de querer dizer o que o texto bíblico não diz, ou parafrasear o texto bíblico. Então, aqui, para mim, na doutrina da tricotomia, ela é endossada, na minha opinião, pelos poucos textos em que falam de três coisas. Pastor Rai, me explica. Não consigo te explicar. Como explica os dicotomistas. Mas o fato de eu não conseguir explicar não me invalida. Estão entendendo? Agora, eu, claro que tenho uma justificativa e tive uma defesa, mas eu estou usando isso para vocês, até para pontuar aqui, para a gente fechar, tá bom? E quero dar uma última comparação aqui para vocês. Olha só. Quando a Bíblia fala de anjo, eu pergunto, como são os anjos? Que tipo eles são? Que forma eles são? Qual é a aparência? Como pode um anjo comer comida? Aí eu te pergunto, vamos lá, dá para a gente falar muito sobre anjo? Mas eles existem ou não? Deixa eu melhorar. E os 24 anciãos? E os 4 seres viventes que Apocalipse fala? Que tem olhos, asas, Vamos lá. Eles existem ou não? E os 12 espíritos. Os 12 espíritos de Deus que estão lá em Apocalipse. Então, bom, eu não me recordo agora, mas 12, Tomé? Não sei se é 12, mas acho que é 7, né? 7 eu acho que são 7, Então, né? Eu acho que é 7. Mas então, percebam, vamos falar um pouco dos anjos. Meus irmãos, o que a gente sabe dos anjos? A gente sabe dos anjos o que a Bíblia falou. E aí, eles têm cabelinho loirinho, todo encaracoladinho, asinha, né? Tocam arpinha, mas uns têm 6 asas, outros têm 2 asas. Me entenda. Aí eu te digo, me explica os seres angelicais. Tá, então vamos melhorar um pouco mais ainda. Vamos falar de Lúcifer. Vamos falar dos demônios, que são os anjos caídos, e o príncipe das trevas. Vamos falar dos príncipes caídos que estão acorrentados por juízo. O que a gente sabe deles? A gente sabe o que o texto bíblico falou. O que mais? Mais nada. Mas eu te pergunto, me explica eles. Aí a gente vai explicar o que o texto bíblico revelou. Que conhecendo sobre a área da angiologia, existe anjo, arcanjo, querubim, serafim, seres viventes, anciãos. E dentro dessa categoria divina, existe mais? Não sei. Se existe, Deus não revelou. Dentro dessa categoria, um desses anjos que deduzimos ser um serafins ou um querubim, aliás, ele se rebela contra Deus e leva muitos outros anjos, de várias categorias com eles, que são os demônios. Ou seja, eu te falo, me explica, me dê a forma, como eles podem comer, como eles podem passar parede, como eles podem falar com pessoas, como eles podem trazer cura. Meus irmãos, não sei. Aí eu te pergunto, o fato de não sabermos explicar invalida? Não. Estão entendendo o que eu quero dizer? Existem seres angelicais, ponto passivo. Eu creio nisso. Pelo menos é o que a Bíblia cita. Então, eu estou usando essas comparações para mostrar que quando a gente fala, certas vezes, de certas doutrinas, são artifícios de fé. E na semana passada, quando eu falei sobre as experiências, notem, eu falei sobre experiência, mas a experiência de expulsar um demônio não é simplesmente uma experiência. Você não tem como não ter uma experiência. Você teve uma experiência, mas o principal não é a experiência.
O principal é o quê? É a doutrina. Então, perceba que... E para eu fechar agora, eu até escrevi aqui um texto e eu quero até ler esse texto para vocês. Ó. Quando falamos em algo sobrenatural, como um milagre, ou uma atuação divina entre nós, isso ocorre na esfera da espiritualidade. Um anjo que vai até um servo de Deus, como foi com Abraão, ou o próprio Senhor, um anjo, ou como foi a Maria, ou como foi a Daniel, tanto no caso de Gabriel ou Miguel, ou como foi com Pedro, livrando ele da prisão, ou como foi com João no Apocalipse, que o leva de um lugar para outro, fala com ele. Tudo isso se dá na esfera sobrenatural, ou seja, no mundo espiritual. Mesmo que nossas vidas, sentidos, percepções, razão, atos, etc., sejam tocados por essas coisas sobrenaturais, atingindo nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, essa matéria e tudo que fazemos, ela ou essas coisas têm uma origem no mundo espiritual. E assim, eu concluo dizendo que tudo nasce no espírito e depois vem a matéria, a criação, o cosmos, o universo, as percepções sensoriais e etc. A própria possessão demoníaca, desde a primeira sessão mediúnica, que foi lá no Éden, quando a serpente entra, ou melhor, Satanás entra na serpente no Éden, depois a possessão maligna em Saul, ou a própria possessão demoníaca de Satanás em Judas Iscariotes, ou até mesmo quando acontecerá a possessão demoníaca no falso profeta ou no anticristo, são espíritos que se apossam de corpos. Sem corpos, não há possessão demoníaca. O diabo e os seus demônios podem até falar com algumas pessoas, como foi o caso quando Jesus estava no deserto. O próprio espírito maligno falou com Jesus. Ou seja, a boca do diabo e o demônio pode até falar. Assim como também quando aconteceu em outros episódios. Mas quando nós cremos na palavra de Deus e exercitamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, os sinais espirituais acontecem. Ou seja, no momento em que eu me aproprio da palavra de Deus, eu exercito a palavra de Deus, eu me posiciono e creio, o mundo espiritual ele é ativado. E com essa situação, esse mundo espiritual sendo literalmente manifesto, aí depois, naturalmente, vem o físico. Ou seja, os demônios vão bater em retirada, como foram lá no Gadareno, indo aos porcos, né, e saíram daquele homem. Ou, como eu mencionei semana passada, quando expulsamos os demônios, o mestre, olha só que interessante, quando Jesus nos deu um ensinamento sobre o exorcismo, o que ele falou para nós? Que essa casta de demônios só saem como? Com jejuns e oração. O que Jesus quis dizer? Há duas instruções bíblicas para expulsarmos demônios. Em nome de Jesus expulsaremos demônios. Mas há certos demônios que só vão embora depois do quê? De muita oração e de muito jejum. E o que é isso, senão o jejum é a renúncia da carne e a oração é a busca pelo divino? Ou seja, quando nós usamos esses dois instrumentos deixados pela revelação, nós despojamos a nossa humanidade, a nossa racionalidade, a dependência apenas das nossas virtudes e nos tornamos totalmente dependentes do quê? Da espiritualidade. E o divino começa agora a atuar por nosso intermédio. Então, é o nosso espírito sendo submisso ao Espírito de Deus e agora a nossa alma e o nosso corpo, naturalmente, a gente começa a desfrutar de tudo isso, né? E aqui eu concluí, né? Em todos esses exemplos citados, são fundamentados nas Escrituras. E podemos ou não termos experiências sobrenaturais, ou ainda podemos sentir ou não. Geralmente sentiremos alguma coisa, que são batalhas espirituais, experiências espirituais. Mas podemos nem sentir.
Ou seja, o grande propósito não é o sentimento, é a fé na palavra e é o milagre que acontece. E para eu concluir, até na história, né, na história do cristianismo, nós, quando vamos ver algumas grandes biografias, na Reforma, por exemplo, nós vemos que Lutero também tinha lutas com demônios. Wesley foi visitado por ondas sobrenaturais. Whitefield exalava poder. E o próprio Spurgeon tocava as almas e levava os seus ouvintes apenas a Cristo pelo poder do Espírito. Jonathan Edwards, ao pregar aquele clássico sermão, Pecadores nas mãos do Deus irado, as pessoas sentiam como labaredas queimando os seus pés, como fogo do inferno. Então, em resumo, meus irmãos, a fé pela ótica humana é pura ingenuidade, pelo raciocínio humano. Mas quando a gente aplica essa fé pela palavra de Deus, como revelação especial, e, em primeiro lugar, como palavra espiritual que a Bíblia é, porque, irmãos, mesmo que a Bíblia seja um livro físico, ela nasce no Espírito, ela é um livro espiritual. E, diante disso, ela veio do Espírito Santo. E aí, somente depois que ela se personifica num papel. Podem ver que um dia, lá no céu, não terá mais palavra física. Podem ver que nós, quando voltarmos ou formos para a eternidade, a palavra de Deus continuará lá, só que não mais em papel. Então, meus irmãos, por isso que Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, é algo espiritual. Então, por isso que eu defendo a tricotomia como três coisas. Tem hora que a gente consegue explicar e tem hora que não. Tá bom, meus irmãos? Eu queria deixar aqui essa síntese, né, para mostrar para vocês. Eu acredito nisso, né, mas, ao mesmo tempo, eu me deleito com a literatura dicotomista, tá bom? Beleza? Querem fazer algum comentário, meus irmãos? Sei que foi um pouco prolixo. Mas antigamente existia dicotomia, pastor? Porque eu, desde que eu me converti, só ouvi falar tricotomia. É porque você se converteu numa igreja avivada pentecostal, minha irmã. A Batista Nacional, ela tem origem na tricotomia, entendeu? Sim. E também, eles não criticam o tricotomista. Eles falam que é quase igual a alma, né? Quando há uma crítica, é uma crítica respeitosa, né, Miriam? Entendeu? Sim, Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma pergunta? Júnior, quer falar alguma coisa? Eu acho que o título de conhecimento, ok, mas é meio irrelevante, né? Dicotomista, eu acho que o conhecimento é ok, mas para debate não, né? Porque um pensa, entende como alma e sinônimo, o espírito dicotomista, o outro já entende por algumas passagens, com três pessoas, mas acho que a título de conhecimento... Sim, eu quis falar, sabe, Júnior, porque para mostrar que, principalmente, na última aula, eu acabei falando bastante, parecia que eu estava flertando com as duas linhas, e não é isso, é como eu disse e repito, elas se completam, elas se embelezam. É claro que alguns pontos vão ser antagônicos, né? Mas, na minha opinião, né, elas se completam, sabe? É isso, tá bom? E quanto aos anjos, ele aparece muitas passagens bíblicas como pessoas comuns, homens comuns. Os anjos aparecem. Sim, não, e aí para complicar mais, né, Júnior? Porque né? Exatamente. Às vezes a pessoa recebe uma pessoa na rua, e aí complica. Falou às vezes, até um mendigo que era talvez foi visitado por um anjo, uma pessoa comum que passou ali. Então, fez algo que e por isso que eu digo para você, exatamente, Júnior, e assim, né, Júnior, só para pontuar, por isso que eu falo para vocês que quando a gente não compreende de um assunto, não quer dizer que ele seja invalidado, porque como você está mencionando, né, sobre essa questão, o assunto dos anjos, nós temos uma clareza pelo que a Bíblia revela, mas se a gente for articular a angiologia na perspectiva humana e racional, a gente vai falar que a angiologia não existe. E não é verdade. Ela existe. Não é verdade? Ela existe. Porque o texto sagrado aponta.
Ou seja, nós precisamos, irmãos, deixar a Bíblia falar. Se Deus revelou, ele é mais sábio do que qualquer um de nós. Tá bom? Sim. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos Agora, rapidinho aqui, vamos ler a doutrina. Não, ainda não, tem mais um tempinho, Júnior. Vamos lá. O pecado, né? O pecado. Leia para nós, Reis. Definição do pecado. Quem quiser, abra o seu livro no livro do Gruden, capítulo de número 24, tá? É a página 403 da versão do livro, o texto que a gente está seguindo, da edição anterior. Então, leia para nós, Reis, por gentileza, o pecado. Definição de pecado. Podemos partir da seguinte definição. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, seja em atitude, seja em natureza. O pecado é aqui definido em relação a Deus e sua lei moral. Inclui não só atos individuais, como roubar, mentir ou cometer homicídio, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós. Percebemos isso já nos 10 mandamentos, que não só proíbem ações pecaminosas, mas também atitudes errôneas. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, 17. Aqui Deus especifica que o desejo de roubar ou cometer adultério é também pecado aos olhos dele. Obrigado, Reis. Na aula passada eu mencionei bastante, inclusive, falei sobre pecado de comissão, de omissão. Então a gente vai seguir aqui a nossa leitura, tá bom? Alguma dúvida sobre essa definição, meus irmãos? Algum comentário gostariam de fazer? Comentei também na aula passada, né, sobre a origem do pecado, né? Lembram disso? Falei que a origem do pecado ela é espiritual e depois ela vem para o campo e para a esfera terrena, né? Continua lendo para nós aí, por gentileza. A origem do pecado. De onde veio o pecado? Como ele penetrou no universo? Primeiro, precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Foi o homem quem pecou, os anjos quem pecaram. E nos dois casos, o fizeram por escolha intencional e voluntária. Culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra o caráter de Deus. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Deuteronômio 32, 4. Abraão pergunta com vontade e força nas palavras: não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. E Eliú diz com justiça: longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Jó 34, 10. De fato, para Deus é impossível sequer desejar a injustiça. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1, 13. Joia, meus irmãos. Esse é um ponto bem curioso, bem importante. A origem do pecado nasce, né, com o príncipe das trevas. Deus, ele... Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, vamos lá. Qual é a diferença de ser provado e ser tentado? E tem uma diferença, né? A gente acabou de ver aqui, com essa citação, deixa eu até voltar lá, né? As palavras aqui de Eliú, né? Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Porque a origem do pecado, ela vem, em primeiro lugar, né? Ela nasce no coração de Satanás. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque como Deus é o criador de todas as coisas, se a gente não tomar cuidado em alguns entendimentos, em algumas frases, parece que a culpa do pecado é de Deus, entendeu? E a gente tem que lembrar, como diz Deuteronômio 32, 4, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto, né? Então, meus irmãos,
como o Tiago também nos afirma, né, que em Deus não há sombra nem a variação. Ele é perfeito em todas as coisas, tá bom? Então vamos lá, a pergunta. Qual é a diferença de ser tentado e de ser provado? A sua aprovação vem de Deus, né? E a tentação, ela surge das nossas próprias vontades. Tá. Mas aí, então, a tentação não vem de Deus? Não, a aprovação vem de Deus, a tentação não, porque Tiago vai falar que a gente é atraído e engordado pelos nossos próprios desejos. Então, se eu tenho desejo, eu vou ser tentado por aquilo. Mas Deus, ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Joia. E ali Tiago vai dar até uma dica dizendo as nossas cobiças, né? E aí depois o apóstolo João também vai dizer a concupiscência, ou seja, o desejo, a inclinação. Logo, a nossa própria natureza abre a possibilidade para a tentação. Mas vamos lá. Espiritualmente, há alguém que nos tente? Porque, bom, aqui a gente está falando da nossa própria inclinação, da nossa própria natureza. Mas será que tem alguém que já nos empurra para o abismo também, nessa questão ou não? Sim. Eu acho que a aprovação vem de Deus e a tentação vem de Satanás. Então, aí onde entra esse equilíbrio. Vem dele, mas também vem da gente. Ou seja, é uma natureza caída que já pende para o abismo. A gente já gosta de olhar lá na ponta do abismo. E aí já veio o tinhoso, né? Só empurra, pronto. Porque, aí vou dizer, hein? Tem vezes que a gente não quer estar no abismo, ele começa, olha que buraco bonito. Né? Ou seja, percebam, são duas coisas que trabalham aqui o tempo todo, né? Ele tentando, e ora a nossa natureza, como o próprio Diego falou há pouco, a nossa natureza que cobiça, ela se inclina, ela se desperta. Então, percebam, a tentação tem uma origem em Satanás e também tem outra origem que é na nossa natureza, não em Deus. Porque a tentação é algo negativo, é algo de trevas. E na pessoa de Deus só exala luz, bondade, virtude. E quanto Deus precisa de exercitar a sua justiça ou ainda a sua ira, não é um ato de erro, mas é um ato pelo qual ele está exercitando ali o seu papel de justo juiz, por atos que cometemos ou que outros cometeram. Então, Deus, ao ser o juiz supremo e ao nos julgar, ele não está desfigurando a sua natureza, está sendo, né, deve ter até um termo na jurisprudência, né, Júnior? Ele está agindo com equidade, né? Ou seja, o peso da balança é preciso, né? Ele não tem uma balança que não seja com equidade, né? Justiça, né? Daí onde deriva a justiça, né, Júnior? Justiça. Né? A questão Então, da tentação, eu vejo assim, que a tentação ela tem origem na nossa natureza. Quando Satanás nos leva, nos tenta. E a aprovação é quando Deus nos prova para a gente nosso crescimento, amadurecimento. Como ele fez com Abraão lá, com Isaac. Exato. E assim, irmãos, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, parecem frases muito óbvias, mas não, tem pessoas que muitas vezes estão falando, porque Deus me tentou. Não. E aqui, a origem ainda não é nem humana, viu, irmãos? A gente tem que lembrar que a origem é espiritual. Quem erra primeiro, o ser humano ou Satanás? Satanás. E quem leva o ser humano a errar? É Satanás. Então, percebam que é uma natureza que foi influenciada pelas trevas. Mas sim, não tiramos a nossa culpa, né? Então, é a nossa natureza que ela se inclina à tentação, sim, mas houve um dia uma sugestão maligna em que nós voluntariamente aceitamos, na figura de Adão, né? Nos representando. E é claro que a gente replica isso o tempo todo, tá, irmãos? Até mesmo eu aqui não tem ninguém que não seja tentado e que não muitas vezes não caia, né? Tá bom? Diga, Diego.
Pastor, eu tenho uma pergunta. No caso, Pois não. tipo, como você falou, é parte satânica e parte da nossa natureza. Só que você pode afirmar, a gente pode afirmar que tem os dois, no caso a tentação, a vontade humana e a espera de Satanás por fazer a gente pecar, anda em conjunto ou tem alguma coisa a mais? Tipo, a tentação ela é mais, ela vem mais por conta dos desejos ou vem mais por conta de Satanás? Porque 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9, ele vai falar para a gente estar alerta, né? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, significa, ele está ao derredor. Se ele tivesse autoridade, ou se ele pudesse, ele atacaria a gente, porque o intuito dele é fazer a gente sair da bênção. Mas, então, por que ele anda ao derredor? E aí ele fala lá, ele continua falando, Pedro, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, tem como a gente falar, não, a tentação ela é mais por conta da vontade ou mais por conta da tentação demoníaca ou é tudo o conjunto dos dois? Então, aí, assim, resumindo, né, a gente vai continuar trabalhando aqui, Diego. Pode ver aqui que logo no próximo ponto, né, vou só desativar o seu áudio aqui para não ficar dando microfonia. A gente vai falar sobre o pecado herdado, né? A culpa herdada. Ou seja, a raça herdou o pecado. E aqui, meus irmãos, não é pecados, é a natureza pecaminosa. Então, guardem isso. São as duas coisas, isso, a origem. As duas coisas, elas vão trabalhar, eu diria, Diego, em sincronia. A nossa natureza que pende e o maligno que empurra, entendeu? É por essa razão, olha que curioso, Diego, só para a gente encerrar esse bloco e para, né, vai ter jeito, irmãos. A gente vai ter que continuar no próximo bloco mesmo. Mas vamos lá, olha só que interessante. Quando uma pessoa nasce de novo, ela nasce do quê? Ela nasce do espírito, né? Vamos lá. Isso é dicotomia ou isso é tricotomia? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque eu sou um tricotomista. O texto sagrado fala, mas é a alma. Tudo bem, não tem problema. Na minha concepção, mesmo que eu não sei te explicar aonde divide a alma do espírito, na minha concepção, elas são ali, né, elas estão ligadas que nem juntas e medulas, mas esse lado espiritual é o que o Langston fala que é a clarabóia, que olha para o céu. Mas essa clarabóia, ela estava fechada pelo pecado. No momento em que eu me arrependo dos meus pecados, ali eu abro a clarabóia, eu tiro a lona que estava em cima dela, que chamava pecado, e agora eu vejo a luz dos céus. E agora essa luz dos céus, ela invade o meu espírito, que era morto, ou ele estava ali em estado como se fosse de morto. Sabe quando uma pessoa está na UTI, está vivo, mas está morto? Né? Ele está ali, está vivo, está ligado em aparelhos. Eu diria que espiritualmente o ser humano o que não se converteu, ele é um espírito. Ele é um espírito, mas está morto. É um morto vivo, está nos aparelhos da graça. Mas no momento em que ele nasce de novo, ou seja, a película do pecado é quebrada, a clarabóia agora ela começa a emanar luz, e aquele espírito nasce para Deus. Agora, olha só que curioso, esse espírito nasce para Deus, essa alma que tinha percepções apenas de uma ideia de Deus, agora ela desfruta, esse corpo passa a desfrutar toda a nossa vida. E aí onde entra, Diego, a ideia do Novo Testamento, porque assim como a natureza humana ela é caída e temos o diabo, agora quando a gente nasce de novo, agora é um novo nascimento, ou seja, é uma nova natureza. E agora nós temos o quê? Se na velha natureza nós tínhamos o diabo como aquele que nos empurrava para o abismo, agora na nova natureza nós temos todo o poder divino que nos auxilia e nos ajuda a viver uma vida vencendo todas as coisas. Por isso que na nova
no novo nascimento, agora nós temos quem? O Espírito Santo vivendo em nós e nos auxiliando. Então, percebam que na vida humana sem Deus, ela se torna praticamente impossível de vencer. E de fato, é isso mesmo. Ninguém consegue vencer a sua natureza caída na força do seu braço. Mas agora, com o auxílio divino, e é pelo poder de Deus, e é pela graça de Deus, a gente começa. E a nossa natureza humana começa a ser mudada. Por quê? Por causa do próprio auxílio do Espírito Santo, no nosso espírito, nos ajudando e nos impelindo ao quê? A uma nova vida. Por isso que pecados são estancados, práticas são mudadas, gostos, pensamentos, um estilo de vida. Percebam, irmãos, que tanto no Velho Testamento, lá nos dias de Abraão, na lei, e aqui na igreja, na graça, o novo nascimento acontece em todo mundo que se rende a Deus. Ou seja, é uma vida agora disponível a Deus. Por essa razão, que agora o próprio Deus ajuda-nos a vencer a nossa natureza e a vencer esse mundo caído. Então, Diego, assim como uma pessoa na força do seu braço, ela não consegue ser liberta do pecado e nem do diabo, com o auxílio de Deus ela vence. Agora, percebam, ainda mantemos no corpo? Mantemos. Por isso que a gente precisa se encher do Espírito Santo e continuar desenvolvendo a nossa salvação. Por isso que a matéria de pneumatologia, que vai começar, se Deus permitir ainda hoje, se der tempo, a gente vai compreender de forma mais clara como essa atuação do Espírito Santo de Deus na nova aliança é espetacular. E a gente vai entender também, inclusive, a atuação do Espírito de Deus no Velho Testamento. Ou seja, é maravilhoso, entendeu? Por isso que então, voltando, quem tenta é o diabo. Deus nos prova, há uma grande diferença. Mas aí, né, a questão aí, ela se pauta na questão da origem. A origem do pecado que entrou no homem, o velho homem. Exato. O que acontece? Aí o que o Diego falou, o conceito aí está relacionado à parte interna, porque a tentação não da origem, porque a da origem todo homem se tornou pecador. Mas a gente, porque Paulo falou que existe uma luta entre o espírito e a carne. Paulo fala lá em Gálatas, o espírito e a carne, e Romanos também. Então, o interno é da nossa natureza, o velho homem que quer tomar conta. E a externa é o que Satanás... Sim, sim. Fala que ele fala que Pedro está de redor. Você falou Isso, que o Pedro, que o diabo precisa andar. Por quê? Porque é externo. Que o Pedro pode andar na sua cabeça, não pode fazer nenhum. A ideia é da tentação e ela se tomar conta. Exatamente. É sugestivo, né? Por isso que, assim, obrigado, Júnior, é óbvio, né, que o que eu quis mencionar era mais ou menos sobre essa questão da origem. Então, assim, a tentação, ela tem uma origem, sim, na nossa carne caída, e ela tem uma origem, simultaneamente, também nas trevas, em toda obra maligna, né? Pode ver, aonde o diabo atua, ou seja, espiritualmente, ou com os demônios, ou nesse mundo caído. Ou seja, essas duas coisas vão trabalhar em sincronia, né? E até a força desse mundo caído, que também está ali ligado às inclinações da nossa natureza. Então, essa origem é da tentação, né? Mas, assim, a gente não pode só atribuir ao diabo, porque muitas vezes a gente omite, né? Eu caí por causa do diabo. Não, você caiu por causa da sua carne, da sua escolha. Ou seja, vamos dizer... e deixa eu parafrasear aqui para a gente fechar, irmãos. Assim, lembram que no Apocalipse, e aí onde entra, né, um assunto bem polêmico, mas quando a Bíblia fala do período chamado de milênio, lembram daquela citação do milênio? Lá no milênio, a Bíblia fala que Satanás será preso durante 1000 anos, lembram disso ou não? Uhum. Sim. Então, o texto bíblico, aí, guardem a frase do Ribeiro, tá? Deixem a Bíblia falar. Meus irmãos, é assim, eu acredito nisso. A Bíblia fala que no milênio, Satanás vai ficar preso durante 1000 dias. Pastor Raio, o que representa 1000 dias? Não sei se é um período de tempo, se são 1000 anos literal. Eu, particularmente, deixo ela falar. Para mim, são 1000 dias, 1000 anos. Né? 1000 anos, né?
equivale a essa nossa contagem. Bom, mas é Apocalipse. Tá, deixa ela falar. O que a Bíblia fala ali? Que naquele período em que Satanás estivesse amarrado com seus demônios, a própria natureza humana, ela não sofreria tanto. Aí responde a sua pergunta, Diego. Segundo aquele texto, haverá uma pacificação no mundo. Mas pastor, por quê? Porque o próprio arqui-inimigo, ele está preso. Pastor, o senhor está usando um texto repleto de figuras de linguagem para fazer uma interpretação. Irmãos, voltando, deixa a Bíblia falar. Apocalipse, ele tem muitas metáforas, figuras de linguagem, figuras de retórica, tropos, tem tudo isso, eu sei, eu admito. Muita coisa nós não entendemos, muitas coisas está ali no texto e que, de fato, na minha opinião, é literal. E, para mim, me entenda, essa é uma leitura que eu tenho como literal. No momento em que Satanás é amarrado, as pessoas no planeta vivem melhor. Simplesmente por isso. O texto bíblico dá essa margem. Ou seja, continuam pecando, vão colher o fruto do pecado por causa da natureza pecaminosa, mas não vivem essa batalha no mundo espiritual que acontece agora, porque ele está solto. Então, assim, Diego, respondeu a tua pergunta? E o milênio é um bom paralelo para isso, entendeu? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Fechou, pastor. Alguma pergunta? Mais algum irmão? Para a gente fechar aqui? Para a gente dar uma pausa para o intervalo. Então, por isso que aqui, meus irmãos, é só mais uma palhinha aqui. Por isso que ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença, e por isso que viver na comunhão e continuar sendo reafirmado nos meios da graça é algo imprescindível. Por quê? Porque, meus irmãos, nós estamos nessa natureza caída. E na força do nosso braço a gente não pode nada, mas com o auxílio de Deus a gente pode todas as coisas. E é por isso que o texto do Novo Testamento vai ser contundente para nós. Não deis lugar ao diabo. Despojem das obras da carne. Enchei-vos do Espírito. Porque somente assim a gente vai crescendo em espiritualidade e assim o nosso corpo vai desfrutando de tudo aquilo que Deus deixou para nós. E podem ver, meus irmãos, todos aqueles que apostatam da fé são colocados como aqueles que voltam a revolver-se na lama como os porcos. E aqueles que voltam a viver no pecado é como o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. O texto no Novo Testamento dá essa ênfase. E toda a história bíblica mostra isso com todos os filhos de Deus na Velha Aliança e na Nova Aliança. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, Deus nos prova, ele jamais nos tenta. E quando ele nos prova, é porque ele está querendo nos auxiliar para que cresçamos. E diferente do nosso currículo, né, da nossa escola, primeiro nós estudamos para depois sermos aprovados. No mundo espiritual, primeiro ele nos prova, depois ele nos dá a lição. Não é assim? Primeiro Deus nos prova, e aí depois a gente, em virtude das provas, a gente absorve as lições que o mestre quis nos dar, tá bom? A gente vai continuar aqui, a doutrina do pecado, tá? Pecado herdado. Tudo bem, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos dar uma pausa para o intervalo? Então, vamos dar uma pausa. Beleza. E voltamos em alguns minutos. Quer falar alguma coisa, Júnior? Não, é Romanos 7,15. Paulo diz: o que eu quero fazer, não faço, mas o que eu não quero fazer, isso faço. Exato. E agora, Aí, e só que a gente tem que lembrar, né, Júnior? Desculpa, pode concluir? Não, é só essa crise, né, Paulo, falando que a gente sofre, né? Sim, sim. E aqui, mas ao mesmo tempo, né, Júnior, nós devemos lembrar que Paulo, ele faz essa citação e aí ele dá a resposta. Quem é a resposta? É Cristo. Quem é a resposta? É a fé. Quem é a resposta? É o auxílio divino, é o Espírito Santo. Ou seja, nós estamos nessa natureza caída, mas não nos rendemos a ela. Por quê? Porque Cristo nos remiu, Cristo nos ajudou,
Deus já deixou, e eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o pastor americano, há tanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele já preparou todo o caminho para todas as nossas vitórias, nos deu a palavra, nos deu as promessas, concede-nos auxílios divinos, os anjos, temos a igreja, ou seja, temos todos os instrumentos para vencer. Só não vencemos se não obedecemos. Não é verdade? Então, a nossa natureza é essa, mas a solução para tudo já foi nos dada, né? Porque nós não podemos pegar esse texto e fazer dele uma desculpa, né? Para as nossas mazelas, como muitos fazem, né, Júnior e irmãos? Porque Não, muitos sim, se agarram mas nesse texto e falam assim, não, é a natureza, não tem jeito, e a gente, né, a gente é pó mesmo, e aí a gente está inferiorizando o quê? As doutrinas que Deus nos deu e inferiorizando a obra da expiação, né? assim, tal, mas aí é um diagnóstico que Paulo mostra. Sim, sim, não tenho dúvida. E A dizer, gente, né, que a gente não vai errar também é uma inverdade, né? Dizer que não, eu nunca mais vou errar, não. Nós não precisamos ir para esse caminho. Mas nós podemos dizer o entendeu? seguinte, olha, A toda vez gente que é uma eu... desejo. Oi? Está falhando um pouco, Júnior. Pode falar de novo, Júnior, que falhou as suas palavras. Ah, tá, não, que o Paulo, ele traz um diagnóstico ali, né? Porque João fala assim, se dizendo no pecado, mentimos, né? Enganamos nós Sim, mesmos. e como o João também disse, né, Júnior? Como o próprio apóstolo João também fala, se dissemos que não pecamos, que não temos pecado, já estamos pecando, né? E estamos nos auto-enganando. Ou seja, nós não podemos ir também para o discurso da perfeição. Mas o que nós não podemos negar é o seguinte: estamos sujeitos, mas não podemos viver ali, né? Não podemos fazer, né? Não podemos, porque muitos pegam o texto de Paulo e justificam uma vida de mazela, de erro. Pode ver que a maioria das religiões, inclusive cristãs, vamos pegar aqui o catolicismo, com todo respeito, mas eles trabalham dentro desse prisma, né? Não, a nossa natureza não tem jeito. E quantos são os protestantes ou que vão para a teologia liberal, ou que se tornaram dessas igrejas emergentes ou neopentecostais? Não, é assim mesmo, né? Mas a misericórdia de Deus é a graça, e aí fazem da graça uma graça barata e um discurso, né, fadado de derrota. Então, assim, a gente tem que lembrar que Cristo nos redimiu e que nós devemos viver, né, uma nova vida, como Ele espera, e que a libertação de todos os erros e de todos os pecados é uma coisa que todo filho de Deus tem que vivenciar, tem que experimentar, né? Isso faz parte de um cristianismo saudável, de um novo nascido, que se mantém na graça, né? Isso é importante, tá bom? Mesmo sabendo que falharemos, né? Como a gente aprende. Nós não pecamos mais porque é a nossa prática, mas agora acidente de percurso. Eu vou falar isso no próximo bloco, tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos dar uma pausa, meus irmãos, para não ficar muito longo, tá bom? Já vou dar uma pausa e voltamos em minutos, daqui a uns 5 minutos, tá bom? Um abraço.